naquele recanto isolado da vasta campina, onde o horizonte se confundia com o sol poente e o murmúrio dos riachos era o único som que ousava perturbar o silêncio, desenrolava-se uma história tão antiga quanto o tempo. Era a história do lobo e do cordeiro, uma narrativa que atravessava gerações e ensinava lições amargas sobre o abuso do poder, a arbitrariedade da força e a eterna injustiça que, por vezes, parece reinar na ordem natural. Em uma bela tarde de verão, a campina estava cheia de vida. As flores desabrochavam em uma variedade de cores, exalando aromas suaves que encantavam os passantes, e os riachos corriam com melodias serenas. Nesse ambiente encantador, pastoreava um rebanho de cordeiros. Entre eles, destacava-se um jovem cordeirinho de olhar inocente, que, mesmo ciente das agruras do mundo, nutria uma delicada curiosidade sobre o que se escondia além dos limites de seu lar seguro. O cordeirinho, chamado Lino, era reconhecido entre os demais por sua gentileza e timidez. Ele seguia os passos de sua mãe e dos mais velhos, atento a cada conselho enquanto aprendia a lidar com as sutilezas da vida na campina. Cada dia era uma oportunidade para descobrir algo novo, mas também uma chance de se proteger dos perigos que, inevitavelmente, se esgueiravam sob a sombra da noite. Enquanto a brisa suave acariciava a relva, um rumor inquietante começou a circular entre os animais da região. Dizia-se que, nos confins sombrios da floresta, um lobo solitário e feroz, conhecido simplesmente como lobo, estava rondando em busca de presas. Ele era um ser astuto e impiedoso, que se aproveitava da fragilidade dos indefesos para satisfazer seus instintos predatórios. O lobo tinha fama não apenas de força bruta, mas também de um espírito astuto e calculista, capaz de inventar desculpas para justificar suas ações cruéis. Seus olhos, sempre vigilantes, pareciam refletir uma chama inextinguível de ambição e domínio, como se cada rugido fosse um lembrete do terror que semeava entre os que habitavam as proximidades. Numa manhã em que o orvalho ainda brilhava sob os primeiros raios do sol, Lino foi conveniado a pastar sozinho, afastado do rebanho por um breve momento, ao lado de um riacho que serpenteava preguiçosamente pela campina. O menino cordeiro, imerso em seus pensamentos inocentes, admirava o brilho da água e a dança sutil dos reflexos do céu. Mal sabia ele que, ali, o destino traçava o início de um encontro dramático. Enquanto se deleitava com a beleza daquele cenário bucólico, um som distinto interrompeu a calma do riacho. Era o som de passos pesados e uma respiração rouca, que se aproximavam com um ritmo ameaçador. Lentamente, surgindo por entre as árvores à beira da água, apareceu o lobo. Sua pelagem cinzenta reluzia sob os raios de sol, enquanto seus olhos fitavam o cordeirinho com uma mistura de fome e desdém. Sem perder tempo, o lobo avançou com passos lentos e calculados, rondando Lino com uma postura que deixava claro quem era o senhor daquele território. Com a voz rouca e carregada de uma autoridade tirânica, o lobo iniciou uma acusação absurda e injusta. Por que está, neste dia insólito, aqui perturbando a água que corre para o meu domínio? Rugiu o lobo, sua voz ecoando pelas margens do riacho com uma imponência que fazia estremecer até as folhas mais tímidas. Lino, tomado pelo medo, tentou, com voz trêmula, explicar que ali apenas buscava saciar sua sede e pastar em paz. Mas o lobo não quis ouvir nenhuma justificativa. Para ele, qual justificativa poderia abrandar o seu desejo impiedoso por poder e prepotência? Mesmo sem razão plausível, o lobo insistia em encontrar um pretexto para justificar seus instintos mais escuros. Se você insiste em perturbar a ordem deste lugar, então deve pagar pelo seu erro. Continuou o lobo com um tom ameaçador, recheado de uma falsa moralidade que escondia suas verdadeiras intenções. Para o lobo, bastava qualquer motivo para agir, e o cordeiro, mesmo que inocente, já se via culpado por estar no local errado, na hora errada. Lino estava desamparado diante da fúria do lobo. Aquele momento, que poderia ter sido apenas mais um dia tranquilo na campina, transformava-se num cenário de injustiça perpetrada pela força bruta. Mesmo sem compreender totalmente a arbitrariedade daquele ataque,
o pequeno cordeiro sentia-se impotente para resistir a acusações infundadas que se abatiam sobre ele. O lobo, como se bem sabia, utilizava a conveniência de sua posição para explorar a fraqueza daqueles que não podiam se defender, e Lino era a personificação dessa vulnerabilidade. Com cada palavra proferida, o lobo reforçava a ideia de que o poder, quando desprovido de justiça, podia transformar até mesmo uma verdade incontestável em uma invenção pérfida e malévola. Sempre haverá alguém que se aproveitará dos fracos. E hoje, você é a vítima da minha vontade, disse o lobo com um sorriso desdenhoso, enquanto avançava mais um passo, intimidando o cordeiro pelo seu porte diminuto e indefeso. Com o coração acelerado, Lino tentou buscar por uma saída, mas a presença ameaçadora do lobo bloqueava todas as possibilidades de fuga. O cordeirinho, apavorado, recordava os ensinamentos de sua mãe sobre a importância de manter a calma diante do perigo, mas nenhuma palavra de consolo era capaz de dissipar o terror que o dominava naquele instante. Enquanto o lobo se preparava para impor sua sentença, algo surpreendente aconteceu. Nos olhos inquietos do cordelinho, talvez por um lampejo de compreensão precoce ou por um instinto de sobrevivência ainda não totalmente reprimido, surgiu uma sutil dúvida. Será que, em meio à escuridão do abuso do poder, haveria algum fio de justiça? Algum ato de coragem que pudesse mudar o curso dos acontecimentos? Essa pequena faísca de pensamento, ainda que imperceptível aos olhos do tirano, veio a ser o prenúncio de um lampejo de inteligência que o cordeiro guardava dentro de si. Lino recordava histórias antigas, contadas por sua mãe, sobre tempos em que a união e a coragem dos pequenos conseguiram, em outras ocasiões, enfrentar as forças opressoras. Embora ainda não possuísse a experiência dos mais velhos, o jovem cordeiro sentia no âmago de seu ser que, por mais inevitável que fosse o destino, a verdade e a justiça eram ideais que jamais poderiam ser completamente esmagados. O lobo, imerso em sua própria arrogância, não percebeu o leve tremor de determinação que atravessava o olhar do cordeiro. Ele avançou, preparado para dar o golpe final e estabelecer, de uma vez por todas, sua supremacia sobre a inocência. Contudo, antes que o desfecho fatal pudesse ocorrer, um som inesperado cortou o ar pesado do confronto. Do alto de uma colina próxima, cuja silhueta estava banhada pela luz suave do entardecer, apareceu a figura imponente de um velho bode, respeitado e admirado entre os animais. O bode, conhecido por sua sabedoria adquirida ao longo dos anos, era o símbolo da justiça na comunidade. Ele observava atentamente tudo o que acontecia ali, e não podia permitir que um ato tão injusto manchasse a harmonia da campina. Com passos firmes e uma postura que denotava autoridade, o bode aproximou-se da cena. Sua voz, grave e cheia de serenidade, ecoou pela área. "Parem!" ordenou o bode, dirigindo-se tanto ao lobo quanto ao cordeiro. "Não é justo que a força bruta prevaleça sobre a verdade. Cada ser, grande ou pequeno, merece ser ouvido e respeitado. Esta injustiça não tem lugar sob o manto da natureza que juramos proteger." Surpreso com a intervenção repentina, o lobo recuou por um breve instante. Os olhos do bode eram faróis que clareavam a escuridão dos abusos e das arbitrariedades. Mesmo o cordeiro, cujas pernas tremiam, buscava refúgio na sombra da presença do sábio animal. O bode, com sua figura serena e voz comedida, iniciou então uma reflexão que ecoaria para além daquele dia. Ele explicou que, mesmo que os fortes tendam a impor sua vontade, a justiça e o respeito mútuo eram os pilares que sustentavam a verdadeira ordem natural. Cada criatura, independentemente de sua condição, possuía um papel vital no equilíbrio da vida, e nenhuma razão, por mais absurda que fosse o pretexto, justificava a tirania. Hoje, o poder foi usado para ferir, mas amanhã, que possamos aprender a usar nossa força para construir, proteger e unir, disse o bode, enquanto olhava para o lobo, cuja fúria dava lugar a um misto de relutância e compreensão. Que este acontecimento seja um lembrete de que a verdadeira grandeza reside na capacidade de escutar, de compreender, acima de tudo, de reconhecer que a injustiça cometida contra uns é, na verdade,
uma ferida aberta na alma de toda a comunidade. Suas palavras, cheias de uma sabedoria ancestral, começaram a ser absorvidas por todos os que presenciavam aquele drama natural. O rebanho de cordeiros, que até então assistia paralisado, sentia o renovado senso de solidariedade. Mesmo os animais mais temerosos encontraram uma centelha de esperança, como se o próprio equilíbrio da natureza tivesse sido restaurado por aquela intervenção. O lobo, agora confrontado com a voz da razão, tentou, por um breve momento, justificar suas ações com desculpas esfarrapadas. Contudo, o peso da intervenção do bode e o olhar firme dos demais animais o fizeram recuar, como se a própria natureza tivesse decidido que aquele episódio não seria esquecido. Ainda que sua fúria interior não pudesse ser completamente apagada, ele se viu obrigado a recuar para a escuridão da floresta, onde pudesse repensar suas atitudes longe dos olhos vigilantes da comunidade. Lino, o jovem cordeiro, permaneceu por um instante em estado de choque. A intervenção inesperada e a lição que ali se desenrolara deixavam marcas profundas em sua alma. Aquele dia, que poderia ter terminado em tragédia, serviu como um despertar para a ideia de que, mesmo diante da tirania e da opressão, a esperança e a justiça podem encontrar um caminho para se manifestar. Enquanto o céu noturno se iniciava a estender seu manto estrelado sobre a campina, os animais se reuniram em círculos, compartilhando histórias e refletindo sobre os acontecimentos. Conversas sussurradas se transformaram em debates coletivos sobre a importância de respeitar a verdade e de proteger os mais vulneráveis. O episódio havia se transformado em uma lição viva, um ensinamento que seria passado de geração em geração. Os dias se passaram e a memória daquele encontro se gravou na consciência de toda a comunidade. O rebanho de cordeiros, antes talvez inerte diante das ameaças da natureza, passou a cultivar uma cultura de vigilância e solidariedade. Cada animal, seja ele forte ou frágil, reconhecera que a verdadeira força não estava na imposição do poder, mas na união e no respeito mútuo. O lobo, por sua vez, embora ainda habitasse os recantos mais sombrios da floresta, começou a mudar lentamente. Em momentos solitários, quando a lua cheia iluminava seu olhar, ele lembrava das palavras do bode e do brilho de esperança que havia momentaneamente transformado aquele encontro violento. Talvez, em seu íntimo, o lobo desejasse encontrar um novo caminho, onde a força não se traduzisse em opressão, mas em proteção e liderança. Não era uma redenção fácil, tampouco rápida, mas a semente da reflexão havia sido plantada. A história do lobo e do cordeiro se tornará, com o passar do tempo, uma fábula que ultrapassava as fronteiras da campina. Nos cursos d'água, nas trilhas sombreadas das florestas e até mesmo nas altas montanhas, a narrativa circulava como um lembrete dos perigos do abuso e dos benefícios da empatia. Pais contavam aos seus filhotes que, mesmo diante dos mais temíveis desafios, a coragem e a união poderiam transformar o destino daqueles que se viam em posição de fraqueza. Lino cresceu e, num futuro não tão distante, tornou-se um exemplo de resiliência e bondade. Sua experiência, marcada pela injustiça e, posteriormente, pela intervenção salvadora, moldou seus ideais e o transformou em um líder para sua comunidade. Ele defendia apaixonadamente que, em um mundo onde a força bruta tenta prevalecer, era a integridade e a vontade de lutar por uma causa justa que realmente importavam. Do lado do lobo, os dias escuros deixaram um rastro de lições. Muitos animais aprenderam que, embora a tirania possa, em raras ocasiões, se impor, ela nunca será suficiente para apagar a chama da justiça que arde no coração da natureza. O equilíbrio, frágil mas resiliente, se restabelecia mesmo nas situações mais adversas. Anos se passaram, e a campina se transformou num verdadeiro templo de paz e aprendizado. Festivais eram realizados em homenagem à sabedoria que emergiu daquele dia fatídico. E a figura do velho bode, que interveio quando tudo parecia perdido, foi exaltada como guardião da justiça. Histórias sobre o lobo e o cordeiro e sobre como a comunidade se uniu para enfrentar a tirania eram narradas ao redor de fogueiras, sob o brilho das estrelas, sempre finalizando com a mesma reflexão.
Que a força seja utilizada para proteger e não para oprimir. Que a coragem seja acompanhada da sabedoria, pois só assim viveremos em verdadeira harmonia. A mensagem ressoava com intensidade em cada ser vivo, lembrando que, mesmo quando o mal se manifesta com sua força arbitrária, a justiça, a empatia e a união têm o poder de transformar o destino de todos. E assim, a fábula do lobo e do cordeiro permaneceu como legado imortal, um ensinamento que seria transmitido por gerações, ensinando que a grandeza de um ser não se mede pela sua força, mas pela bondade que ele é capaz de cultivar. No crepúsculo da memória, onde cada evento se torna um fio que tece a tapeçaria da vida, a história do lobo e do cordeiro ensina-nos que, em meio aos conflitos inevitáveis, a justiça e a união sempre encontrarão um caminho para florescer. O grito do lobo, armado pela fúria de um poder desmedido, contrastava com a voz trêmula do cordeiro. Mas juntos, esses ecos formavam uma sinfonia de lições eternas. Esta narrativa, que ultrapassa os limites do tempo, nos invita a refletir sobre o uso do poder e sobre a importância de não se deixar cegar pela arrogância. Cada personagem, com seus defeitos e virtudes, representa fragmentos da natureza humana e animal, que, quando unidos, podem construir um mundo onde, mesmo diante das adversidades, a esperança permanece viva. Finalmente, ao evocarmos a imagem daquele velho bode que interveio com sabedoria, somos lembrados de que a verdadeira liderança se manifesta não na imposição da vontade, mas na capacidade de inspirar justiça e compaixão em nossos corações. Que a memória do lobo e do cordeiro continue a nos guiar, ensinando que, apesar das forças contrárias, o espírito da empatia e da verdade jamais poderá ser totalmente domado. Em suma, a fábula O Lobo e o Cordeiro transcende a simples narrativa de um encontro entre predador e presa. É um símbolo dos dilemas da existência, onde o poder pode ser usado tanto para oprimir quanto para proteger, e onde as ações de um único ser podem reverberar, transformando a vida de toda uma comunidade. A história nos ensina que, mesmo quando a escuridão parece prevalecer, a luz da justiça e da solidariedade sempre encontra uma maneira de brilhar, guiando-nos rumo a um futuro mais harmonioso e verdadeiro.